Estamos iniciando mais um programa, Opinião Pernambuco, e hoje falando sobre a Universidade Federal de Pernambuco. Na verdade, a UFPE ela surgiu com o nome de Universidade do Recife, isso no ano de 1946. Em 1967 é que ela passou a se chamar Universidade Federal de Pernambuco. E aí, hoje nós conversamos com a professora Silke Weber. A professora Silke Weber é emérita da Universidade Federal de Pernambuco e professora permanente do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPE. Até que ponto essa universidade, da qual a senhora tem participado de uma forma tão efetiva, ela pode ser considerada uma instituição democrática? Veja bem, no meu ponto de vista, a universidade ela sempre foi marcada por alguma ação democrática. E eu posso exemplificar. Eu acho que a Universidade Federal de Pernambuco é uma daquelas que pode se orgulhar de não ter aposentado nem acusado nenhum dos seus professores em 1964. Eles foram aposentados não pela universidade, nem por sugestão da universidade. Eu acho que isso é muito, muito importante. E nessa ação, um lugar de destaque que recebeu o professor Murilo Guimarães, que foi reitor nessa época. Um dos mais importantes mecanismos democráticos das universidades é exatamente a autonomia. E aí eu pergunto à senhora até que ponto essa autonomia da Universidade Federal de Pernambuco e de todas as instituições de ensino superior está sob ameaça nesse momento político, nesse momento porque passa o nosso país. Bom, acho que, como eu ia começando a dizer, e eu vou continuar então naquilo que eu estava dizendo, que eu marquei apenas inicialmente que ela tinha um aspecto democrático exatamente porque não puniu nenhum dos seus professores, que tinham um engajamento público evidente. Do mesmo jeito, ela foi sendo capaz de encontrar formas de se mover na diversidade. E eu espero que essas mesmas formas de se mover na diversidade ela encontre em uma nova situação de adversidade, tal como nós nos encontramos atualmente. Tendo em vista que a universidade é muito ciosa de sua autonomia, eu acho que isso é muito evidente na ação dos departamentos, dos programas e dos cursos, e ela tem uma história de luta por salvaguarda desta autonomia que é marcante. Eu fiz essa provocação aí para a gente aprofundar mais um pouco essa discussão, inclusive, sobre o significado, sobre o sentido mais amplo da autonomia em uma universidade, né? Até que ponto essa autonomia ela representa, de fato, uma liberdade para que a comunidade acadêmica, para que a sociedade que, por extensão, ela faz parte da universidade, possam usufruir dos seus preceitos democráticos. Olha, se a gente pensar no significado de autonomia, justamente ela significa que uma autonomia institucional significa a instituição realizar aquilo que ela tem como tarefa realizar, a seu modo. Então, não é que ela tenha liberdade total de fazer o que ela quer. Ela, por exemplo, ela não pode se transformar em um clube de futebol, por exemplo. Ela é autônoma no sentido de justamente traçar os caminhos para efetivar a sua finalidade, para aquilo que ela foi instituída. E eu acho que a Universidade Federal de Pernambuco é um exemplo de luta de salvaguarda de autonomia. E era isso que eu estava querendo, inclusive, destacar na minha fala inicial. E eu acho que a gente conseguiu agora, mais uma vez, do mesmo jeito, como foi uma conquista democrática, a eleição de reitor, no processo que foi instituído, também nós podemos nos organizar para poder reivindicar o cumprimento desse processo nessa última eleição. Muito bem. Quando a senhora fala sobre a eleição para reitor,
inclusive é um direito, né, é um direito constitucional, a gente está fazendo aí também uma alusão à lista tríplice, que também é um mecanismo, né, é um mecanismo de certo controle, é um mecanismo de controle por parte do Estado, para que essa liberdade da escolha ela não se dê de uma forma plena. E ainda assim, essa escolha da lista tríplice, ela se coloca sob ameaça. A gente teve exemplos de algumas universidades no Brasil que não tiveram os seus reitores indicados ou escolhidos em primeiro lugar, na primeira colocação, como mais votados, escolhidos pelo governo para assumirem a reitoria. Isso requer uma luta, isso é uma ameaça perigosa, é preciso se repensar a Constituição brasileira, o que é necessário para que essas garantias nas escolhas de reitor elas sejam plenamente democráticas. Bom, eu acho que isso aí, a Constituição estabeleceu isso em 1988, estabeleceu isso como resposta a uma luta da sociedade. Sim. Né? Então, acho que, no meu ponto de vista, isso é uma cláusula pétrea. Tá certo? Agora, então, eu não tenho nenhuma proposta de modificar a questão justamente da autonomia, e a autonomia, uma delas sendo justamente estabelecer um caminho democrático para a indicação do reitor. Quanto à questão da lista tríplice, deve ser uma luta que continua. Eu não sei até que ponto. Eu não sou favorável à eleição direta, porque eu acho que é uma outra coisa. Nós não somos um instituto, quer dizer, nós temos uma tarefa específica a fazer, e aí eu acho que quem está votando exatamente são projetos de sociedade. Isso caberia, enfim, pela tradição, a quem nomeia e respeitar justamente, digamos, os votos, as indicações que foram feitas de sua comunidade, por parte de sua comunidade acadêmica. A democracia em uma instituição, ela pressupõe não apenas o recebimento, mas a luta, né? O esforço, o empenho. E eu perguntaria à senhora sobre os movimentos que foram encampados por professores, os movimentos que foram encampados por estudantes ao longo dessa história da Universidade Federal de Pernambuco. Esses movimentos, eles renderam os frutos necessários ou os percalços foram muito difíceis e acabaram não se completando? Tem muita coisa ainda a se conquistar e que dependem de uma luta? Certamente a luta continua, e ela é contínua, e aí o tempo inteiro, quando se consegue avançar num determinado ponto, tem conflitos que aparecem, tem acordos que têm que ser feitos. Isso daí me faz, no meu ponto de vista, isso faz parte da vivência democrática. A vivência democrática é exatamente de encontrar formas de ministrar, de administrar, digamos, o conflito em favor da maioria. Agora, essa forma que aí cada um vai entender o que é essa maioria e como é que ela se põe em ação. De todo modo, no que diz respeito à universidade, eu acho que tem alguns elementos para se destacar nessa construção. Uma delas, eu acho que foi exatamente a organização docente, a criação da DUFEP, na década de 70, que foi simultaneamente ou em conjunto com o que acontecia no Brasil como um todo, quando o corpo docente decidiu que, de fato, começasse a organizar e pensar a universidade seguindo aquele modelo que depois foi institucionalizado na Constituição. Inclusive, a Constituição ela reflete essa luta que veio do movimento docente, que veio do movimento estudantil da universidade durante décadas, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, foi exatamente a questão da constituição da entidade docente, que permitiu justamente aprofundar o debate sobre o que é uma universidade brasileira, que é um projeto de universidade. E aí tem, de novo, a disputa pelos sentidos de universidade. Quer dizer, você tem o Andes que vai dizer que justamente tem toda uma perspectiva, quer dizer,
de compromisso social, outro que vai dizer que também vai ter compromisso social, mas de uma maneira diferente, enfim. E aí, quer dizer, justamente a própria dinâmica do processo de luta vai deixar que, em algum momento, certas pautas ganhem destaque e outras, em outro momento, ganhem destaque para reiniciar a luta no sentido de construir justamente, ou de aprofundar, melhor ainda dizendo, digamos, as grandes linhas que devem pautar a universidade no seu compromisso de promover a produção de conhecimento e não a sua disseminação e, sobretudo, de ter o seu compromisso com respostas aos demandas universitárias. Até é bom lembrar que a universidade está bastante presente nos dilemas da atualidade, seja no Covid, seja nas consequências do Covid em vários setores da sociedade, por exemplo, como a educação. A senhora tem toda uma história de luta, não apenas dentro da universidade, mas no estado de Pernambuco, no Brasil, né, e com experiências no exterior. Né? Inclusive, um momento muito difícil para a realidade política do Brasil, no período de 64, né? A senhora não estava aqui, por exemplo, em 64, a senhora viajou para a França porque buscava formação, né, nesses períodos, e acompanhou de lá o golpe de 64. Como foi essa recepção ao golpe, né, e até que ponto ele passa a interferir no andamento, né, na vida das instituições de ensino superior e particularmente da UFPE? Veja, eu não estudei, eu estudei na UFPE, mas na FAFIRE, quando ela era agregada à universidade. E eu comecei a trabalhar como bolsista com Paulo Rosas em 1963, ano em que eu fui para a França para dar continuidade à minha formação universitária. E lá fiquei até 66. E aí voltei e consegui, quer dizer, que eu fui indicada por Paulo Rosas de Coreira o Souto Maior para poder coordenar uma pesquisa da SUDENE. É o momento em que, diante de todo um processo que estava dentro da universidade de reformulação, junto com a reforma universitária, segundo as regras daquele momento, eu fui contratada em 1968. Então, desde então, eu posso dar um pouco de testemunho do que ocorreu ali dentro da universidade. E eu quero dizer que eu acho que eu vejo sempre de uma luta constante, importante, e sempre favorável digamos, a construção de uma universidade comprometida com a sociedade, com as demandas da sociedade. Na medida que eu acho que, inclusive, a própria pós-graduação em sociologia, ela vem justamente dentro de um programa organizado por Celso Furtado de formação de nível superior e de qualificação do seu pessoal. Então, ela sempre teve esse diálogo no sentido de garantir essa perspectiva de formação e de produção de conhecimento, não apenas com conhecimento acadêmico, mas conhecimento que pudesse trazer algum benefício para a sociedade. Professora, no próximo bloco a gente tem alguns pontos ainda a trazer, como, por exemplo, a valorização ou a tentativa de desvalorização da importância dos cursos de filosofia, dos cursos de sociologia, né, que são ameaças que nos perseguem nos últimos tempos. Mas a gente deixa para falar sobre isso exatamente no próximo bloco. Então a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com a professora Silke Weber. Ela que é professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Bem, professora, no bloco anterior eu já tinha iniciado uma provocação sobre a desvalorização que é dada por alguns setores aos cursos de humanas, principalmente os cursos de filosofia e sociologia. O próprio ministro da
da educação, que deixou o governo por várias questões polêmicas, né, o Weintraub, ele chegou mesmo a tentar eliminar a permanência dos investimentos para cursos que tivessem essa configuração. E aí, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância desses cursos para o desenvolvimento do pensamento crítico do cidadão. A questão da sociologia e da filosofia, aliás, não é algo que é posto em questão na atualidade. Ela foi posta em questão também, justamente, na década de 70. Tanto que ela foi substituída em alguns lugares, quer dizer, dependendo pela educação moral e cívica. Né? Quer dizer, então, isso aí é algo que faz parte da tradição brasileira e é foco de algumas políticas específicas. Mas atualmente, a grande questão também é uma questão que é bom que se diga, não é uma questão puramente brasileira, mas é uma questão internacional e que já vem sendo discutida há algum tempo. No entanto, eu acho que, no caso da sociologia, é fundamental a gente saber o que é, como é que a sociedade, como é que ela se organiza, o que ela tem como dizer, para entender, inclusive, certas ações e certas reações, como, por exemplo, essa história de que hoje a grande dificuldade de fazer com que o brasileiro use máscara e não aglomere. Isso é algo que a gente também teria que entender. O que significa isso? E certamente a sociologia tem um caminho a poder explorar. Né? Quer dizer, que justo aqui tem que ver com relações sociais, tem que ver com história, tem que ver com formas de se colocar em relação a medidas governamentais, etc. E tudo isso aí tem elementos justamente que podem ser buscados no comportamento social, na relação entre os grupos sociais, e que quem trabalha com isso é fundamentalmente a sociologia. Esse pensador que é formado nas universidades e que tem essa visão tão crítica, ele representa muitas vezes uma ameaça ao poder, né? Aos poderes, sobretudo os poderes conservadores. Talvez nem sobretudo, talvez aos poderes mesmo conservadores. E aí isso acaba pondo em risco a democracia quando existe uma tentativa de achatar, de tirar, né, do jogo esses campos do pensamento, né, de reflexão sobre a importância do voto, a importância do posicionamento crítico, por exemplo. Né? Então, é essa ameaça que a gente vive e cabe, no entanto, a resistência. Veja, eu vejo o seguinte, eu acho que a sociologia ela faz isso, mas ela faz muito mais. Ela entende o que é a sociedade brasileira. E, no caso da sociologia, é importante dizer que, justamente, nós começamos a saber o que era o Brasil na década de 30, com a constituição da Universidade de São Paulo, que teve como papel fundamental da sociologia e da filosofia na formação de professores, que era justamente para entender e divulgar a própria sociedade, o que caracterizava a sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, impulsionar a pesquisa sobre a sociedade brasileira, e cabendo destaque justamente a alguns dos elementos centrais dessa preocupação, como, por exemplo, a questão do racismo, a questão da educação, a questão da industrialização. E me parece que todos esses elementos, quer dizer, e aí a gente tem uma série de sociólogos que podem nos inspirar, entre eles, inclusive, o Florestan Fernandes, que tem uma contribuição destacável no que diz respeito ao racismo brasileiro, e cujo centenário estamos comemorando, que o centenário de nascimento estamos comemorando na atualidade. Outro que não era sociólogo, era economista, mas que muito contribuiu para que se entendesse o que era o Brasil, que inspirou depois, inclusive, outros estudos de Fernando Henrique Cardoso e outros,
exatamente para esse resultado, voltado para a questão do desenvolvimento e da própria organização econômica do Brasil. Professora, quando um ex-ministro do atual governo ele chegou a dizer que as universidades não são para todos, são para uma elite, né? Eu gostaria que a senhora analisasse essa colocação sob o ponto de vista, inclusive, da ameaça à democracia institucional e à democracia que, em tese, deveria permitir o envolvimento, a participação da sociedade em todas as políticas públicas e, principalmente, as políticas na área da educação. A questão da universidade, ela necessariamente ela volta-se para a sociedade, para contribuir para a desenvolvimento da sociedade. E, evidentemente, ela não vai ter o mesmo escopo da educação básica. E não significa, evidentemente, restringi-la a uma elite. Tanto que nós avançamos enormemente no Brasil e foi fruto de muita luta no progressivo abertura de vagas para as várias camadas sociais, inclusive constituindo a política de cotas. E foi também algo que também foi sempre muito polêmico. Então, na realidade, quer dizer, o que você tem? Quer dizer, o que você tem é exatamente uma tentativa de um retorno a uma época quer dizer, como foi dito já, a gente precisaria botar o Brasil 50 anos atrás. Era o Brasil das elites, e não o Brasil do povo, que foi construindo as suas próprias instituições e que foi conseguindo, pouco a pouco, um lugar específico da sociedade que não era mais restrito àquelas camadas dominantes que tanto os estudos de sociologia têm denunciado ao longo do tempo. Quando as universidades instituíram os sistemas de cota, a ideia foi solucionar, inclusive, ou tentar minimizar as tantas dificuldades de acesso dos negros pós-período da escravatura, né, que tiveram muita dificuldade em ascender socialmente, economicamente, por conta exatamente da forma como foram colocados nas ruas, né? E aí eu pergunto, nesse momento, a gente já avançou, pelo menos razoavelmente, o que é que falta? Essa luta que não deixa de ser uma luta democrática, ela ainda tem muito para se caminhar, para se andar, e de que forma as universidades elas estão encampando essa percepção da forma adequada? Primeiro, eu gostaria de tomar posição em relação à própria concepção de educação e ascensão social. Que educação é algo mais do que se promover a ascensão social. Eu estou falando de educação no sentido amplo. Tá? Quer dizer, justamente a formação humana. E é uma formação humana que é essa necessária pelo poder. Necessária, é algo inerente ao próprio desenvolvimento da humanidade. E que significa justamente que você ter condições de se inserir-se no mundo em que você vive de forma consciente e podendo, inclusive, nele intervir. Agora, então, eu acho que então, a ascensão social é uma condição, é um resultado também da educação, mas não é o objetivo da educação. Eu acho que a gente queria distinguir aí. E, nesse sentido, eu acho que realmente, se conseguir, quer dizer, o que você tem não é o canudo de papel, ele apenas ele distingue, mas ele não promove a ascensão social. E quando eu falei de canudo de papel, no momento em que você justamente ele é toda essa dimensão formativa e pretende focalizar na possibilidade de ascensão social. E a ascensão social ela vai depender muito da forma como é que a sociedade se organiza e também da qualidade da formação recebida. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante que a gente não poderia descuidar nesse momento. E ele tem muito a ver também justamente com todo o trabalho que vem sendo feito a duras penas
no sentido de melhorar a qualidade do ensino, tanto na educação básica como na educação superior. E, para isso, um papel fundamental tem sido a pós-graduação nas diversas áreas, que tem justamente subsidiado as políticas públicas no sentido de fazer com que realmente a educação seja um direito de todos, que daí aí fundamentalmente a educação básica, e que pouco a pouco a gente possa ampliar o acesso à educação superior para grupos mais amplos da sociedade. Professora, o tema desse programa é democracia na universidade. E há uma pergunta que eu poderia ter feito lá no início e não fiz, né? Eu deixei para fazer exatamente agora no final. Afinal, o que é democracia? A democracia, no meu ponto de vista, significa fundamentalmente você conseguir fazer com que a visão do todo seja prevalente em relação à visão do grupo específico, e que ela possa justamente pautar políticas públicas favoráveis a todos os grupos sociais existentes no país. E essa nossa democracia? A sociedade no país, acho que era isso que eu queria dizer. E, nesse sentido, a educação é um elemento fundamental da construção da democracia. A quem compete a luta pelas garantias de um Estado democrático? A sociedade. A sociedade teria que lutar pela justamente garantia que possa, que essas relações e projetos eles sejam realmente instituídos e formulados de maneira favorável à maioria da população. Não dá para colocar nas costas de um lado só. A universidade, por exemplo, não deve assumir sozinha esse papel, a política não deve assumir esse papel, enfim, é um papel do cidadão. É um papel do cidadão e um papel da sociedade, né? Quer dizer, do cidadão da sociedade. Ele é que tem que ter esse trabalho fundamental para com as instituições que foram criadas, inclusive também no âmbito da luta democrática, elas possam trazer a sua contribuição para o aprofundamento dessa relação. Professora Silvia Weber, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Opinião Pernambuco. E dentro dos 74 anos de aniversário da Universidade Federal de Pernambuco, você pode acompanhar uma live com vários artistas pernambucanos. E ela começa 8 horas. E aí, no endereço do Instagram, @ascomufpe. Então, o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente volta em um próximo momento.